E começando mais um Portal Metafísico, diretamente das galáxias, novamente aqui com o nosso convidado especial, Marcelo Galáctico. E hoje a gente vai falar sobre tempo e todas essas dinâmicas, inclusive do dia fora do tempo. Marcelo, bem-vindo de novo aqui. Uma alegria estar aqui novamente com você. Que bom. E aí, vamos falar um pouquinho de tempo? Bora. Então, como é que é essa história de dia fora do tempo? Vamos começar por aí. Dia fora do tempo. Eu sinto que foi muito sincrônico. Eu acho que dia fora do tempo para mim está muito relacionado a essas sincronicidades, né? Eu me conectei com isso no dia 25 de julho de 2020. Eu fui encontrar com uma pessoa, a gente estava na pandemia em São Paulo, as coisas começaram a flexibilizar um pouquinho. E eu fui encontrar com uma amiga no Parque do Ibirapuera. E ela me falou que a gente estava vivenciando naquele dia o dia fora do tempo. E eu fiquei curioso, eu falei, nossa, mas o que é o dia fora do tempo? E ela me disse que era uma contagem de tempo que estava muito relacionado com com esse sincronário da paz, né? Que é uma maneira da gente poder ter essa consciência de tempo. No dia que eu voltei de volta para casa, outras duas pessoas aleatórias do Neida me mandaram mensagem falando assim: amigo, você tem que conhecer o Tzolk'in, que é a calculadora que faz essa contagem para a gente poder conhecer qual é a nossa assinatura galáctica. O Kim. O Kim. Uhum. Então nesse dia eu voltei para casa. Eu sou daqueles pesquisadores, buscadores que eu adoro pesquisar e vou ali estudando, né? Eu lembro que eu abri a página do Tzolk'in e ele é uma calculadora que você coloca o seu ano de nascimento, o mês e a data e aparece ali qual é o seu Kim. E quando apareceu o meu, estava escrito Enlaçador de Mundos Galáctico. Nossa, não é Eu fiz possível. uau! Então eu sou aqui na Terra, eu sou escorpiano, né? Mas a minha assinatura estelar, eu sou enlaçador de mundos galácticos. E o que significa isso? Então, todo Kim, essa assinatura nossa estelar, galáctica, né? Ela traz pra gente uma ferramenta de autoconhecimento. E aí eu fui entender que esse Kim falava sobre morte, falava sobre oportunidade, igualar e integridade. Tudo a ver com o que você faz agora. E na hora, porque assim, é um tipo de leitura que a nossa mente fica assim, galáctico, é cósmico, é ressonante. Não entende muito, porque a nossa mente ainda está muito limitada a essas programações da Terra, né? Da dualidade. Eu sei que eu passei uma semana debruçado, estudando e lendo esse site de ponta a ponta para poder entender o que era e eu fui aprofundando. Então, o tom galáctico, né, que é o tom do meu Kim, ele fala sobre integridade. E aí eu comecei a questionar, falei, o que é integridade? E dentro dessas experiências e estudos, né, eu fui compreendendo que a integridade está relacionado a eu estar íntegro, alinhado com o que eu penso, com o que eu sinto e como eu ajo. Essa é a integração. E eu comecei a perceber como que eu estava no meu dia a dia. Eu estou sendo íntegro comigo ou não? Então, já conversou com algumas pessoas que às vezes a pessoa tá te falando uma coisa, mas ela tá com outra intenção que você se fala, mano, tem alguma coisa ali que não tá alinhada, Descasado. que tá Uhum. tipo assim, não tá harmônico, né? A pessoa tá falando com você, mas ela tá com outro olhar. Aí você fala, não tá íntegro, né? Então eu sinto que essa ferramenta, eu chamo mesmo como uma ferramenta de autoconhecimento que ajudou muito o meu processo de transição, principalmente transição de carreira, porque eu comecei a ter uma nova ferramenta para poder me conhecer melhor. E, ao mesmo tempo, questionar a minha consciência sobre tempo. O que é o tempo? E aí a gente começa a entender que existe um tempo que a gente vive hoje que está condicionado a esse calendário gregoriano. Para começar esse estudo, calendar significa cobrança de impostos. Então, esse calendário que a gente vê hoje foi uma cocriação entre igreja e império e tira a humanidade do tempo natural, porque a humanidade vivia dentro do calendário maia e essa consciência das luas, dos ciclos da lua. Então você pode perceber que no calendário gregoriano a gente tem 12 meses, 28, 30 tal. Então o negócio ele já está numa frequência desarmônica. E dizem pra gente que tempo é
Dinheiro. Então eu fico aqui, ó, com meu relógio no pulso, marcando o tempo, e minha vida inteira é limitada a esse tempo. Então eu percebi que meu tempo estava limitado. De segunda a sexta-feira eu tinha um tempo que era dedicado exclusivamente a trabalho e estudo. E o tempo que eu tinha para viver ficava limitado a sábado e domingo, né? Essa percepção de tempo começou a me mostrar que, principalmente recebendo essa nova informação, o que eles trazem como uma maneira de interpretação desse tempo? Não é linear, não é esse passado, presente e futuro, é uma espiral. E dentro dessa contagem de tempo, é uma consciência de que tempo é arte. Quando você utiliza o seu tempo para fazer o que você ama ou o que você faz bem, a coisa é muito mais produtiva, né? Então eu comecei a perceber e eu falei, agora que eu recebi essa informação, eu preciso experimentar. Como eu falo, né? Esse corpo é um grande experimento. Eu tô dentro de um laboratório e o tempo inteiro eu fico vendo o que faz sentido ou não. Então quando eu recebi essa informação, eu parti para esses estudos, comecei a entender um pouco melhor como que isso funcionava e passou algum tempo eu desci para Florianópolis. O Fábio Manzoli, que é o meu amigo, né, que eu conheci através dos encontros de masculinidade, ele falou, Má, desce aqui para casa, fica aqui uns 10 dias. Eu estava atendendo pela homossexualidade saudável, eu estava me sentindo exausto, precisava de uma pausa e de natureza. Então desci para Florianópolis para ficar lá 10 dias. E nesse período de Florianópolis, eu conheci o Conrado, e que é uma pessoa que faz essas ativações, né, que te conecta com a lei natural do tempo. Então eu fui para Casa Lua Magnética, que era o lugar que ele morava. Casa Luar Magnética? Casa Lua Magnética. Lua Magnética, em Floripa. É. E aí ele fez a leitura do meu Kim, fez a leitura da minha onda encantada, que é onde a gente tem uma oportunidade de ver o nosso mapa galáctico, entender qual é o meu propósito, qual é o meu desafio, como que eu sirvo, qual que é a atividade que pode me ajudar nesse meu propósito, né? E uma sintonização. E Florianópolis é conhecido como a Ilha da Magia. E lá dentro tem muitas pessoas que já estão vivenciando nessa contagem de tempo natural. Então, o que eu percebi? Assim que eu recebi essa ativação, eu fui para a praia, eu senti de fazer uma meditação, e nessa meditação eu falava, olha, dizem que aqui é a Ilha das Bruxas. Então eu quero me comunicar com esses seres. Quem são as bruxas? São as mulheres, são as anciãs. Sábias. Elas conhecem das plantas, das medicinas, das estrelas. E eu falei, olha, eu vim aqui para ficar 10 dias. Ai, mas por favor, deixa eu ficar um mesinho. Mas que eu esteja conectado a pessoas, causas e lugares que estejam alinhados com a minha evolução espiritual. Fiz essa meditação, recebi essa ativação da lei natural do tempo e fui para Florianópolis. E nessas eu comecei realmente a ter encontros que eu comecei a ficar muito assustado. De entrar numa loja para comprar alguma coisa, ficar 3 horas conversando com a pessoa e essa pessoa me fala assim, olha, você tem que conhecer o senhor Adnir. E aí eu fui conhecer, ele era um pescador, é um pescador, né? Que ele conseguiu identificar que o sol passava numa fresta de uma pedra no topo de uma montanha e ele subiu lá para poder identificar e ele começou a estudar astronomia, astrologia, arqueologia e hoje ele é um guardião. Ele descobriu que essas pedras que estão ali, elas estão conectadas com as pirâmides do Egito e com as pirâmides do México, uma posição sincrônica e que é um marcador de tempo natural. Os solstícios de inverno e de verão passam exatamente onde tá aquelas pedras, né? E aí eu comecei a me conectar de uma forma sincrônica com pessoas que têm conhecimentos que até então eu ia para Florianópolis, mas eu estava num rolê de festa, que era um outro tipo de rolê. Então, essa conexão, né, com as pessoas e as sincronicidades começaram a ficar muito fortes. Então, de Florianópolis, eu tive uma grande abertura de conhecer pessoas que já estavam vivenciando, né, nessa experiência ali natural do tempo. E foi a primeira vez que eu conheci uma festa só com cacau. Eu tava sem beber nada alcoólico, né? Uhum. E eu comecei a perceber como que todos os convites que chegavam
era sempre pra bar, pra festa. E lá foi a primeira vez que eu vi que tinha uma festa no barco, no carnaval, e sem álcool. Falei, vou conhecer essa galera. E quando eu cheguei lá, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de consagrar o cacau, que é essa bebida 100% orgânica e que mexeu com todas as minhas estruturas. Então eu digo hoje que o dia fora do tempo ele chegou na minha vida como um marcador de um antes, desse Marcelo Azevedo, e do depois, que é o Marcelo Galáctico. Interessante você falar quando a gente está alinhado com a nossa frequência, né? A nossa vibração atrai pessoas da mesma vibração, da mesma frequência. Uhum. E o quanto isso aconteceu com você lá, né? De repente você estava, em vez de ir chamado para uma rave, para uma festa, chamado para uma cerimônia do cacau. Né? Que disruptivo, que maravilhoso. Sim. E o cacau eu adoro também, eu acho que é uma ótima ferramenta também para a abertura do chakra cardíaco, né, do coração, também me fez muito bem, né, eu às vezes faço ciclos de cacau em casa, que eu gosto, né, de ter essa conexão. Imagino que você também tenha colocado isso também nos seus retiros. Totalmente. Você usa cacau também lá? Uso. O cacau, ele é uma medicina para mim que expande mesmo, assim, faz a gente sentir mais amor, né? É um processo que muitas vezes a gente guarda tanto ressentimento do passado e a imagem que me veio uma vez, sabe aquela panela que tá suja, preta, e que você joga uma água quente com produto e se derrete aquela crosta e ela fica brilhando? Melt, É assim o né? nosso coração, sabe? Passa o cacau, ele vai dissolvendo mesmo, ainda mais quando você coloca a intenção para trazer perdão, para esses ressentimentos, né? Por isso que é importante também a coisa da a medicina que é o cacau, mas também tem a cerimônia, tem a ritualística de como que você consagra, qual a intenção que você traz e como que isso ajuda mesmo a dissolver essas coisas que ficam ali guardadinhas, né? Ficam ali ressentidas. E expandir o coração. Sim. E em termos do dia fora do tempo ainda, né, como é que se relaciona com o calendário maia, explicar o que é mesmo o dia fora do tempo, né? E depois se a gente puder ir um pouquinho para os skins, acho que é legal também. Perfeito. Eu sinto que essa experiência para mim do dia fora do tempo, ela começa a me conectar a lugares e pessoas e sincronicidades, como eu estava contando, né? Quando eu, principalmente em Florianópolis, recebi essa frequência, a primeira coisa que chegou para mim foi a Dona Ivone. É uma pessoa que faz um trabalho de acolhimento de pessoas em situação de rua, né? E eu fiquei em Florianópolis, eu fui para ficar 10 dias e eu fiquei em Florianópolis 7 meses por conta desse projeto. Por quê? Olha que engraçado. Toda sexta-feira a gente ia para o Sambódromo, lá de Floripa, onde tinha um alojamento de pessoas em situação de rua. E o projeto consistia em um grupo ficava dentro de uma sala fazendo reiki para essas pessoas. E depois que elas recebiam reiki, a gente ia fazer lava-pés. E aí colocava o pé dessa pessoa aqui, ó, reflexologia. A aula de reflexologia da Dona Ivone foi maravilhosa e abriu um portal de comunicação, de conversas ali com essas pessoas, né? Saía dali, a pessoa se sentia tocada. Esse contato físico traz essa sensação do afeto e para pessoas que são invisibilizadas na rua, que você passa, você não olha, você não fala, fecha o vidro, né? Tem alguém te tocando e falando com você. Depois isso abria para um convite para encontros que aconteciam numa igreja católica e foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Por quê? Era um grupo formado pela Dona Ivone, que acabou se afastando do convento, né, como freira, porque começou a ajudar pessoas em situação de rua. Uma mulher trans que fala sobre comunicação não violenta, que também saiu das ruas. E um grupo super heterogêneo, assim, diverso, né? E nessas conversas, a pessoa que está naquele lugar de invisibilidade, ela percebe que ela pode retornar para a vida em sociedade. Porque grande parte das pessoas que estavam ali por questões familiares, por perdas. A dor é tanta que existe um anestesiamento e várias histórias dessas pessoas que estavam ali desconectadas, né? Então eu começo a falar que para mim, uma das coisas mais importantes que eu gosto de trazer sempre nessas conversas é como aprender novas tecnologias ajudam a gente a estar cada vez mais alinhado no nosso caminho de propósito. Porque os 7 meses que eu fiquei em Floripa, eu fui para ficar 10 dias, fiquei 7 meses nessa primeira temporada.
foi especificamente por conta desse encontro que eu tive com a Dona Ivone e esse desejo no meu coração de estar ali conversando com pessoas da comunidade LGBT, pessoas trans que estavam usuárias de crack, que se afastaram da família muitas vezes pela não aceitação da família. Percebe como as coisas elas vão se entrelaçando, né? Total. Principalmente por conta do projeto que eu tinha comentado, que é o Homossexualidade Saudável. Exatamente. E foi uma aula de humanidade para mim estar ali. Poder estar ali junto com eles, né? E isso foi desencadeando contato com outras pessoas e com outros seres que até então, para mim, era esse contexto do eu sei, entendo que existem vida fora, né, do nosso planeta, mas também começaram a chegar pessoas que estavam alinhadas com isso, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Flora Dutra e que ela é uma pesquisadora da NASA. E ela tem feito uns trabalhos de consciência sobre esse lixo que a gente tem ao redor do planeta. Se a gente olha fotografias do planeta Terra na década, sei lá, tipo de 1900, aí você começa a vir para cá, 1950, 2000, 2024 agora, existe um lixo espacial gigantesco. E quais são as políticas públicas relacionadas a esse tipo de sabedoria? E a Flora é uma pesquisadora, jornalista que está dedicada a esses estudos, né? E uma pessoa muito conectada com essa consciência estelar. Ela está fazendo uma comunicação mesmo, né? De trazer essa comunicação para cá. E eu recebendo todas essas atualizações. Teve um dia que foi engraçado que eu tava no Ventarola, que é o meu companheiro de aventuras no meu carro. Ventarola? Ventarola. Boa. Quando eu fui ver, eu tava dirigindo o meu carro, a Flora do meu lado, que é essa pesquisadora da NASA, e atrás de mim tinham 3 pajés da Amazônia. Nossa. E aí, quando eu tava dirigindo, Vocês levantaram voo. eu falei, cara, eu realmente tô numa missão intergaláctica. Total. Porque se a gente for olhar hoje, né, ainda mais com tanta mudança climática que está acontecendo, quem tem o maior conhecimento da Terra hoje são os povos originários, né? E a gente estava indo para Garopaba fazer a assinatura de uma documentação para liberação da ayahuasca, né? Para os pajés poderem levar isso para outros países também. Então era uma carta para a ONU que a gente estava levando. E aí quando eu me deparei com aquela cena e que eu vi as pessoas dentro do meu carro, eu falei, cara, realmente está acontecendo alguma coisa e eu sinto que eu tô alinhado com essa minha missão e meu propósito. Então essa consciência de tempo, né, que a gente estava falando, tanto do dia fora do tempo, como essas ferramentas que a gente tem do Kim, do calendário Maia, eu sinto que todas elas ajudam a gente a ter uma consciência de como a gente tem usado o nosso tempo. Você tem usado o seu tempo para quê? De que forma? Para quem que você vende o seu tempo? E aí eu comecei a fazer essa pergunta várias vezes, assim, porque eu percebi que eu estava vendendo meu tempo com CNPJ. Esse CNPJ, ele estava fornecendo um produto ou um serviço. E ele estava extraindo esse produto e serviço de onde? Ele está ajudando a cuidar do planeta ou ele está destruindo o planeta? Essa consciência de tempo fez com que minha vida realmente entrasse numa contagem, numa frequência natural e sincrônica. Não estava mais preso nesse relógio que diz, olha, você tem que trabalhar daqui para cá. Então são escolhas, né? Essas escolhas foram levando para essa consciência. E saindo de Florianópolis, eu senti de ir para Bahia de carro, porque eu me tornei nômade, né, na estrada. Eu me tornei um nômade espiritual. Essa convivência com pessoas em situação de rua me levou a fazer trabalhos também em casas de repouso. Eu fiquei um tempo trabalhando com crianças que estavam hospitalizadas com tratamento de câncer. Então, aproximar de realidades que eram diferentes das minhas me colocou na estrada e eu comecei a perceber que, de um lado, eu saí do corporativo, minha conta zerou, e do outro, eu comecei a receber convites. Tipo assim, fica aqui em casa. Eu quero ter você aqui em casa. Galáctico, fica aqui. Você não vai voltar para São Paulo. E nessas eu tava indo pra Bahia e acabei ficando em Búzios. Por 2 semanas. Que eu tava indo parando um pouquinho de lugar em lugar. E quando eu cheguei em Búzios, eu conheci uma mulher na praia. Que ela tirou uma foto minha no pôr do sol com um amigo. Sentou pra dar pra gente de presente. E ali a gente começou a falar sobre a vida, os projetos e tal. E ela falou, olha, vamos tomar um vinho com a gente em casa, comigo em casa? Vamos tomar um vinho com você em casa.
E depois desse vinho, dessas conversas nossas sobre projetos e tal, ela falou, Marcelo, pra onde você tá indo? Eu falei, eu tô indo pra Bahia. Ela falou, você não vai. Você vai morar aqui comigo. Eu falei, oi? Você Opa! tá doida? Ela falou, não, é sério, eu quero te ensinar a costurar pra você colocar as roupas na sua loja, que você tá viajando itinerante. A loja era uma coisa que me ajudava nesse custeio mesmo das coisas, né? Sim. E eu falei pra ela, Deusa, o nome dela é Deusa no RG. Eu falei, Mentira. Deusa, eu sinto de. Tá tudo bem, eu sinto de ficar aqui com você uns 2, 3 dias pra poder sentir esse convite e a gente navega com o que for acontecer. E aí no dia seguinte eu desci pra poder reconhecer. Tinha uma prainha que chama Prainha dos Amores ali em Búzios, com uma árvore. Sentei na árvore e fiz a mesma coisa que eu fiz em Floripa. Fechei os olhos, eu falei: Oi, árvore, tudo bem, amiga? Tô indo pra Bahia, mas eu recebi um convite pra morar aqui em Búzios. Se for pra eu ficar aqui, que eu consiga encontrar as pessoas, projetos e causas que estejam alinhadas com a minha alma. E lá se foram 5 meses de Búzios. Uau. Primeiro retiro que eu fiz foi lá. Primeira conexão que eu tive real, assim, de conexão com a natureza, foi ali, porque eu comecei a contemplar mais os cactos, eu comecei a perceber a natureza de uma forma diferente, a andar descalço, a fazer esses encontros. E agora, nesse último dia fora do tempo, né, a gente voltou para Búzios para fazer um dia fora do tempo lá. Então, as coisas eu percebo que quando a gente tá alinhado com essa frequência, tudo começa a acontecer de uma maneira sincrônica e principalmente muito alinhada com o nosso propósito de alma. Muito bom. Antes de ir para qualquer outro tema, eu quero saber, esse seu casaco, como é que a gente chama? Uma Isso ba... daqui é um kaftan, é Nossa, uma. é por acaso da sua lojinha? Essa daqui Ai, está nossa, na minha lojinha mentira. galáctica. Olha, e essas pulseiras também? Também Nossa. estão. E Como é são que chama essa sempre. lojinha? Chama Munai. Monai. Munai. Tá. E eu senti de colocar esse nome porque eu conheci uma mãe nessa prainha ali de Búzios e que o filho dela chamava Munai. Uhum. E quando eu perguntei pra ela qual que era a explicação de Munai, ela disse que ela queria um nome que representasse liberdade pro filho dela. E ela começou a pesquisar e dentro da comunidade Quechua, dos povos originários, Munai, nessa tradução de liberdade, ela disse pra mim que significa eu amo você do jeito que você é. E foi essa frase que eu escutei dentro da igreja no momento que eu estava decidido a tirar minha própria vida. E quando eu entrei na igreja, a palavra que veio era assim: Filho, eu amo você do jeito que você é. Quando eu contei pra minha mãe que eu era gay, chorando assim, fiz: Mãe, eu não queria ter nascido assim. Fechei os olhos, comecei a chorar. Ela falou: Filho, eu amo você do jeito que você é. Então, Munai, pra mim, tem essa força, né, do amor incondicional e é uma loja colaborativa. Então eu trago florais de ayahuasca de uma facilitadora minha aqui, né? Eu tenho essa conexão. Eu trago produtos também, cada vez mais trazendo essa consciência também de consumo, né? Então é uma lojinha colaborativa e todos os retiros e lugares que eu tô, ela sempre me acompanha para ir também dando sustentabilidade para essa vida nômade. Nossa, são lindas as peças. Obrigado, muito Muito obrigado. lindas. Muito obrigado. Nômade, exatamente. Falando sobre nômades, o quão é rico essa liberdade geográfica, né? E aí às vezes a gente não se dá conta, né, de por exemplo, quando a gente está numa CLT, né, que a gente tem sim toda aquela parte financeira, aquela prosperidade do mês, aquele, né, que faz todo o mês certinho, organizado, mas que você está de uma certa forma usando o seu tempo, né, escolhido dessa forma para um, né, para um CNPJ e tudo mais. E aí o quão difícil também é tomar essa decisão de sair, né? Porque você sabe que você vai dar um salto no desconhecido, né? Que a gente sabe muito bem que empreender, principalmente no Brasil, não é assim, né? É completamente uma montanha-russa. Você nunca sabe se vai ter, se não vai ter. Mas quando você foi no flow, né? E teve essa confiança, como tudo aconteceu de forma natural e não te faltou nada e não vai te faltar nada porque você está justamente exercendo o seu poder de missão, né? Do que você veio fazer aqui, a sua missão galáctica. Então eu queria que você falasse um pouco mais como é que foi esse processo de transição e também um pouquinho de transição planetária, porque eu vejo que Uhum, você, né, em Floripa, teve vários ensinamentos e talvez reconhecimentos do que você podia fazer, do que você podia uhum, oferecer para que a gente então consiga passar por esse momento tão uhum, importante da Terra. uhum.
Eu sinto que uma coisa tá muito ligada com a outra, né? Quando eu percebi que eu me tornei nômade, foi realmente um processo de desapego, porque os trabalhos que eu tinha no corporativo com a pandemia diminuíram. Homossexualidade saudável cresceu, né? E ao mesmo tempo, como eu fazia tudo gratuito, imagina, esses 1.500, 2.000 atendimentos que eu fiz foram todos gratuitos, né? Porque eu via isso como um projeto social. Então uma coisa foi acabando, a outra foi chegando, e as sincronicidades. Então a cada momento eu falo sobre essa espiritualidade também inclusiva, intuitiva, as coisas foram chegando. A gente vai meio que se preparando, vai questionando e as coisas vão chegando. Esse lugar da vida nômade, ela se consolidou para mim principalmente em Búzios, quando eu recebi esse convite. Algumas sincronicidades também começam a mostrar que eu estava num caminho certo, né? Que, por exemplo, a rua que eu morei lá chama Rua Cavalo Marinho. E cavalo marinho Nossa. é o meu animal de poder que eu recebi numa cerimônia de ayahuasca, né? E ali quando aconteceu uma transição de Marcelo Azevedo para Marcelo Galáctico, eu me reconheci como artista. Na primeira noite que eu saí para Búzios andando, que eu fiz a transição Marcelo Azevedo Marcelo Galáctico, um homem para na minha frente e falou: "Nossa, posso falar com você? Você é artista, né?" Eu falo: "Sim." Ele falou: "Você acredita em Jesus Cristo?" Eu falei: "Ele é meu mentor espiritual, a consciência da energia crística, né?" Claro. E aí ele começou a falar para mim algumas questões, e isso eu fui percebendo que realmente estava tudo muito alinhado. Então foram 5 meses, por exemplo, morando em Búzios, onde eu fui convidado para morar numa hiper casa de 5 quartos, com suítes, de piscina de frente para o mar. E os meus amigos começavam a falar assim: "Marcelo, o que você está fazendo? Você está se prostituindo? Você está vendendo droga? O que aconteceu? Porque você saiu da empresa, não está mais trabalhando, e eu só vejo você em Viajando. casão e tal." E assim, uma mentalidade tipo, ó, tá riquíssimo, né? Mas enquanto isso, ninguém sabia que minha conta estava zerada e que todas as coisas estavam chegando. E essa mentalidade da dificuldade de você pensar como é que eu vou abrir mão de um trabalho CLT que eu ganhava R$ 20.000 por mês, ali assinado, mais comissão, carro zero, viagem Plano de e saúde. benefícios. Eu usava tanto o plano de saúde porque eu estava doente. Tem 5 anos que eu não uso nada de plano de saúde, por quê? Porque eu estou numa vida nova, né? Numa nova consciência. Então eu sei que essa vida nômade foi realmente me mostrando como é importante seguir o caminho do coração. E como que as coisas chegam. A primeira meditação que eu fiz em Búzios, eu estava numa trilha cheia de cactos e eu senti de ver o pôr do sol de lá. Porque tem uma coisa que eu amo fazer desde pequeno, é contemplar o pôr do sol. Aonde eu tô, eu vou assistir um pôr do sol. Eu abri minha tenda galáctica, né? Eu coloquei minha toalha, um incenso, coloquei meu fone e eu comecei a fazer um movimento de dança. E eu olhava para os cactos, eles estavam ali todos dançando também com o vento, né? Falei, que bom, eu não tô sozinho. E essa consciência de não tô sozinho significa que ali tinha uma águia que voava do lado. Eu tava vendo os cactos, eu vi as formiguinhas. E eu comecei realmente a me conectar com a natureza. E teve uma hora que eu olhei para o sol e eu fiz assim: hoje eu quero dedicar essa dança ao sol. Fechei os olhos, comecei a dançar e eu senti uma energia forte, igual eu sentia na igreja, do Espírito Santo, aquela força, uma energia invadindo meu corpo. E quando eu finalizei aquela dança, que eu estava sentindo toda aquela energia, eu senti de mandar tudo para a terra. Eu comecei a chorar. Na verdade, era chorrir de emoção, porque eu recebi assim, essa informação que era cura da terra. E quando eu abri os olhos, eu estava visualizando um estádio de futebol inteiro fazendo isso. Uma coisa é uma pessoa fazendo uma dança, movimentação de energia, intencionar que essa energia vá para a Terra. Outra coisa é um estádio de futebol inteiro manifestando isso, né? Aí eu falei, ai gente, agora você realmente está bem louco. Cura da Terra. Quem é você para falar de cura da Terra? E eu tô num propósito muito assim, de comunicação assertiva. Eu falei, bom, se for para eu fazer isso como missão, eu preciso de quem para validar a cura da terra? Os pajés da Amazônia. Então eu tenho que ir lá e o pajé da Amazônia está aqui no meu pé. Então, assim, o que aconteceu depois de um certo tempo? Quando eu voltei para Floripa, tava eu com os pajés, a gente estava em Garopaba fazendo um cacau
E junto com a Ana Muniz, que é uma cantora amiga super querida, a gente compôs uma música que chama Cura da Terra. E num determinado momento, a gente estava cantando, os pajés do meu lado e cantando Cura da Terra. Eu falei, não, realmente isso daqui é uma missão de consciência que a gente pode utilizar toda essa nossa energia de amor e realmente encaminhar, direcionar para as pessoas que estão em guerra, para as pessoas que nesse momento estão passando necessidade. Então, eu sinto que esse movimento ele acontece de uma força mesmo, de um resgate, de relembrar quem a gente é em essência. E essa questão da transição planetária que você perguntou, ela está muito nítida, principalmente depois da pandemia. O mundo inteiro parou. E na época que isso aconteceu, o que eu recebi de informação foi uma visualização. É igual tem esses ventiladores de teto, que ele está girando para um lado. Se você quer girar para o outro, você aperta para ele mudar para o outro lado com tudo o que acontece. Ou ele Vai dar queima, tilt. ou ele dá tilt. Então o que você faz? Tem que Você parar. desliga, ele para. E depois que ele para, ele começa a movimentar para um novo lugar. Uhum. Então eu sinto que a pandemia também ela veio dentro desse espectro assim de, cara, o mundo inteiro parou. Uhum. Qual que é a oportunidade que a gente tem a partir de agora? O que que a gente sentia mais falta? Da Conexão. conexão, do afeto, do abraço. E aí o mundo voltou a girar e a gente está onde agora? Muitas pessoas conseguiram compreender e eu sinto que teve uma grande transição. Outra parte voltou para o mesmo mecanismo automático, né? Então eu sinto que como missão hoje é cada vez mais, eu falo que eu tinha um sonho de infância que era transformar o mundo, né? Minha criancinha interior ali, ela queria mudar o mundo. E chegou um determinado momento que ela falou, cara, não dá para mudar o mundo. Hoje em dia eu tenho uma consciência que eu tenho transformado o meu mundo, primeiro, né? Esse processo de autoconhecimento, de espiritualidade e da sexualidade consciente tem trazido uma consciência maior de autocura dos meus traumas antigos, né? Das minhas Uhum. questões. E toda vez que a gente consegue se curar, ter essa consciência, já é o mundo inteiro que está transformando. E já é um impacto que a gente causa. E quando você começa a compartilhar isso com outras pessoas, a gente se torna multiplicadores. Então eu sinto que essa transição planetária que a gente está passando está pedindo cada vez mais que a gente se torne conscientes, que a gente consiga ter a capacidade de olhar para as coisas que ainda incomodam, que ainda trazem dores e desafios para as nossas relações, e a partir disso, essa humanidade, ela começa a nascer de uma consciência de que não vai adiantar nada ter uma pessoa hiperconsciente enquanto a gente tem ali um irmão que está vivendo em situação de rua, por exemplo. Uhum. E você fez todo esse caminho do buscador, né? Então você fez o caminho que eu sempre recomendo, né, para quem está começando, é primeiro olha para você, né? Uhum. Olha para o seu mundo, para você, para o seu autoconhecimento, se torne essa luz, né? E depois ilumine. E é o que você faz hoje brilhantemente nos seus retiros, nos seus cursos, Uhum. trazendo esse tema super especial de homossexualidade saudável, né? Uhum. E então eu quero agradecer muito a sua presença aqui novamente. Acho que foi um programa muito diversificado, né? Trazendo aí desde Tempo e Missão Galáctica, e aí finalizando então com esse caminho do buscador e do curador. Obrigada novamente, um prazer te receber. Eu agradeço muito pela oportunidade. Para quem tiver interesse de conhecer, eu sugiro que você entre na nossa página, que é Homossexualidade Saudável. Ali eu tenho compartilhado muito desses retiros, desses encontros, não só para a comunidade LGBT, mas para todos os buscadores que estão nesse caminho de autoconhecimento. Opa, maravilha. Obrigada. Se gostou, já se inscreva no canal Portal Metafísico. Beijos. Até a próxima.